Fala, galerinha da Olimpíada! Aqui é o professor Leandro Morgado com mais um treinamento especial no Capricho para vocês que estão se preparando para o BMAP 2020. E hoje, assim, gente, eu sou suspeito para falar, mas realmente está no capricho, hein? Porque olha só, a gente vai falar sobre problemas de contagem e eu selecionei uma questão do nível 1 e uma questão do nível 3 para a gente fazer. E vocês vão perceber que o grau de dificuldade não é muito diferente não, tá? Então assim, ó, quem está no nível 1, quem está no nível 2, quem está no nível 3 tem que estar preparado para esse tipo de questão, porque assim, gente, principalmente em problema de contagem, o que a gente usa, né? Vocês sabem isso, a gente usa o princípio multiplicativo, né? O princípio multiplicativo da contagem, tá? Basicamente, o que o princípio multiplicativo fala? Que tu tem que ver o número de opções para cada escolha e multiplica, ok? É aquela coisa assim, que eu tenho 4 camisas e eu tenho 3 calças, né? E eu quero saber o número de possibilidades diferentes para eu me vestir, né? O que eu vou fazer? Bom, para escolher a camisa eu tenho 4 possibilidades, para escolher a calça eu tenho 3, então o número de opções é 12, tá? Mas nem sempre, meus amigos, nem sempre é tão simples assim. A gente vai ver nas questões que tu tem que ser até um pouquinho criativo assim para pensar, né, para raciocinar como é que tu vai usar o princípio multiplicativo, ok? Então vamos fazer o seguinte, tem algumas pessoas que estão pedindo, professor, porque eu queria um resuminho da teoria, né? Eu queria um bate-papo assim inicial da teoria. O tio vai deixar uma recomendação de vídeo, que é um outro vídeo que eu fiz para concurso público, que fala do princípio multiplicativo, que dá exemplos também, tá, gente? Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha ali nesse vídeo. E agora, a gente vai partir para as questões da OBMAP. Como eu falei, uma nível 1, outra nível 3, né? E nessas questões, cara, olha, tem que ser criativo e tem que pensar legal para usar o princípio multiplicativo da forma certa. Tá bom? Não esquece, gente, aquele pedido de sempre, deixa aquele like, deixa o comentário, né? Conto muito com vocês assim para fazer essa propaganda boca a boca do canal, mas vamos para as questões, né? Sem perder tempo, vamos para as questões, vamos quebrar a cabeça, né? Para a gente detonar nessa prova de 2020. Bom, queridos, essa é uma questão de 2014, nível 1, tá? Foi a última questão da prova, então pensa, né? Uma questão assim top, hein? E é uma questão basicamente de contagem, tá? Ele quer saber quantos são os números e aí ele começa a colocar várias condições, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, ele pede que o número seja ímpar. Depois, 5 algarismos, ok? Tem mais coisa ainda. Ele quer que a soma dos algarismos, das unidades e das dezenas seja 16. Tá? Então, se eu pegar só o da unidade e somar com o da dezena, tem que dar 16. E, por último, ele quer que a soma de todos seja um múltiplo de 5. Tá bom? Então, assim, ó, até daria para fazer na raça, né? Mas vai dar muito trabalho, né, gente? Até pelas alternativas aqui, tu tá percebendo que são muitos números, entendeu? Então, vale muito a pena tu usar o princípio multiplicativo, só que tem que pensar numa forma legal, numa forma esperta de usar o princípio. Tá? Como sempre, né, o tio vai dar aquele tempinho, papel e caneta na mão, tenta fazer a questão, gente, e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, galera, vamos começar a organizar então, né? Tem que organizar para entender esse negócio do número de possibilidades que eu tenho, tá? Então, primeiro passo, o número tem 5 algarismos, né? O tio já faria o seguinte, eu ia colocar 5 casinhas aqui, né? Eu tenho a primeira casinha, 5 algarismos, né? Segunda, terceira, quarta e quinta. Tá? E agora eu vou pensar quantas possibilidades eu tenho para cada escolha que eu tenho que fazer, né? Bom, a primeira condição é que o número tem que ser ímpar. Aí tu já pensa na hora, né? Tá, se o número tem que ser ímpar, ele tem que terminar com um algarismo ímpar, né? Isso é basicão, tá? O número ser ímpar, ele tem que terminar com 1, com 3, com 5, com 7 ou com 9. Vamos colocar num cantinho aqui então, né? O último tem que ser 1, 3, 5, 7 e 9. Aí o que o cara que é meio apressado já faz, gente? O cara que é meio apressado, professor, já sei então, aqui para esse algarismo eu tenho 5 possibilidades.
Pois é, a princípio seria assim, né? Só que tem um detalhe, gente. Tem uma condição a mais que ele coloca na unidade e na dezena, que a soma dos dois tem que dar 16. Né? Olha só o que ele está falando aqui, ó, né? A soma da dezena com a unidade tem que dar 16. Então, por exemplo, gente, deixa eu apagar esse 5 aqui, porque esse 5 é uma tentativa meio precipitada de fazer, entendeu? E olha só, se a soma da unidade com a dezena tem que dar 16, não pode ser 1. Né? Porque nunca que a soma vai dar 16, entendeu? Quanto é que eu vou colocar na dezena para dar 16? Não tem como. Da mesma forma, o 3 está fora, né, gente? O 3 não tem como, tá? Da mesma forma, o 5 também não dá, porque independente do que eu coloque na dezena, nunca que a soma vai dar 16. Então, tu já conclui, ó, o 1 está fora, o 3 está fora e o 5 está fora. Só pode realmente o 7 e o 9, né? Mas aí, olha só, a partir do momento que eu coloco o algarismo da unidade aqui, o da dezena já está obrigatório, né? Então, por exemplo, escolhi o 7, tá? Pensa comigo, gente, quanto é que tem que ser o da dezena se eu escolhi o 7? O da dezena tem que ser 9, né? Por quê? Porque a soma tem que dar 16. Vocês estão me entendendo? E da mesma forma, se eu colocar o 9 aqui, a dezena tem que ser obrigatoriamente o 7. Tá? Então, na real, o que está acontecendo aqui? Na real, é como se unidade e dezena viessem juntas, num pacotinho só. E daí, se tu parar para pensar, tu vai perceber que tu tem duas opções. Ou vai ser 97 ou vai ser 79. Né? Por quê? Porque tem que ser ímpar e a soma tem que dar 16. Tá? Então, as únicas possibilidades são 97 e 79. Quer dizer, o que eu vou fazer? Como eu falei, eu vou pensar na dezena e na unidade como se fosse um pacotinho só, entendeu? E para a dezena e para a unidade, eu tenho duas, vou colocar um 2 bem grandão aqui, duas possibilidades no meu princípio multiplicativo. Tá? Vocês estão entendendo, gente? Esse é o primeiro passo assim para ti, né, usar o princípio multiplicativo de uma forma legal. Ou é 97 ou é 79. Beleza, gente. Agora está faltando uma condição, né? O problema já está bem encaminhado, mas está faltando uma condiçãozinha ainda, que é a soma de todos os algarismos. Né? Então, se eu pegar o primeiro mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, a soma de todos tem que dar um múltiplo de 5. E, de novo, né? Daria para te fazer na raça, né? Daria para te pensar caso a caso aqui, o que dá múltiplo de 5, o que não dá. Só que tem um jeito, gente, que é lindo, maravilhoso, né? Que é uma dica de ouro, que é o seguinte: quando aparece esse lance que a soma tem que ser múltiplo de 5, a gente pode deixar para definir a soma do múltiplo de 5 no último algarismo que tu vai escolher. Tá? Então, olha só, como é que tu poderia pensar nessa questão? Tu poderia pensar que o primeiro está livre, né? O primeiro tu pode pegar o que tu quiser. O segundo está livre, tu pode pegar o que tu quiser também. E aqui nesse terceiro que a gente vai se preocupar com o fato da soma ser um múltiplo de 5. Tá? Deixa eu só tentar explicar rapidamente para vocês por que pode ser assim, gente. Porque, por exemplo, assim, ó, né? Eu quero definir o múltiplo de 5 no último algarismo, tá? Então, por exemplo, digamos que eu já escolhi os quatro outros, né? Já escolhi a dezena, a unidade, o primeiro e o segundo, e digamos que a soma deu, sei lá, por exemplo, 23. Por exemplo, né? 23, tá? Qual teria que ser o último algarismo para a soma ser um múltiplo de 5? Bom, se a soma até agora deu 23, eu tenho duas possibilidades, né? Ou eu escolho 2, porque daí dá 25, né? Múltiplo de 5, ou eu escolho 7. Quer dizer, eu vou ter duas opções. Tá? Mas se a soma tivesse dado 24, por exemplo, também seria duas opções, né? Porque daí eu ia escolher ou 1 ou 6. Vocês estão me entendendo? Então, independente do que for, gente, do que for a soma, eu sempre vou ter duas opções. Se a soma desse 25, aí eu ia escolher 0 ou 9, 0 ou 5, desculpa, né? Se a soma desse 26, e assim por diante.
Quer dizer, eu sempre, em qualquer caso, eu vou ter duas opções para o último. E essas duas opções que eu vou escolher é para dar para a soma de todos eles dar múltiplo de 5. Tá? Então esse é o jeito, eu acho, mais fácil de pensar. É o jeito, claro, não é fácil ter essa ideia, né? Mas é o jeito mais fácil de resolver a questão, gente. Tu pensar que o primeiro está livre, o segundo está livre e no terceiro eu vou me preocupar com essa coisa da soma da múltiplo de 5. Ok? Então como é que ficam as possibilidades aqui? Vamos lá, vamos matar a questão. Bom, o primeiro então está livre, só que não está tão livre assim, né, gente? Tem que tomar cuidado para não cair na última pegadinha, que é o seguinte, tem que ser um número de 5 algarismos. Então eu não posso colocar o zero na frente. Cuidado! Se eu colocar o zero na frente, não vai ter 5 algarismos, ok? Então, para o primeiro, na verdade, eu tenho 9 possibilidades, né? Porque o zero não pode vir na frente. Tá? Para o segundo realmente está livre, gente. O segundo pode ser de 0 a 9, né? E como pode ser qualquer algarismo de 0 a 9, eu vou ter 10 possibilidades. Tá aí o terceiro, que é o toque de classe, que é o toque especial. Agora que é a coisa do gênio, gente. Ó, tu perceber que para cada soma que eu encontrei, né, independente do que eu escolhi, tá? Independente do que eu escolhi aqui nos dois últimos, independente do que eu escolhi nos dois primeiros, para cada soma que eu já tenho, eu vou ter duas opções. Né? Olha o exemplo aqui, né? Se eu somei 23, eu posso escolher o 2 ou o 7, né? Que a soma vai dar múltiplo de 5, tá? Se eu somei 24, eu posso escolher quem, gente? Me ajuda? Posso escolher 1 ou 6, né? Que daí a soma vai dar múltiplo de 5. Se foi 25, isso aqui são só alguns exemplos, né? Eu posso escolher 0 ou 5. Quer dizer, independente. Isso tu poderia continuar com os exemplos, mas independente do valor da soma, eu sempre vou ter duas opções para essa casinha. Tá? E aí fechou, querido. Aí fechou, né? Tu conseguiu ver quantas opções tu tem para cada escolha e agora é só multiplicar, é só usar o querido princípio multiplicativo da contagem, né? Vamos ver quanto é que vai dar aqui, gente. Vai dar 90, 180, 360, né? Quer dizer, o resultado final, o número de opções, né? Os números que tem aquelas condições ali que ele pediu são 360, portanto, alternativa certa, letra D, 360. Questão difícil, né? Questão difícil, questão complicada, principalmente para o nível 1, gente, mas estuda ela com carinho, tá? Estuda ela com carinho que, né, de repente, as técnicas aí que a gente usou vão aparecer na tua questão de contagem e daí tu já tá ligado dessas dicas aí que o tio falou. Maravilha? Bom, gente, eu sei que o vídeo de hoje vai ficar um pouquinho mais longo, mas assim, ó, não tem problema, é vídeo especial mesmo, especial de contagem. E a partir de agora a gente vai pensar com carinho, a gente vai quebrar a cabeça para tentar resolver uma questão do nível 3. Então vamos lá, galera. Mas só queria lembrar, como sempre, quem está gostando aí do vídeo, né, quem está aproveitando os treinamentos, toda a coleção, deixa aquele like, deixa o comentário, né, fala para o teu amigo aí que também está estudando para o BNEP, né, o tio conta muito com a ajuda de vocês para que esse vídeo chegue em muita gente. Ok? Vamos pensar na questão então, olha só. Questãozinha também de 2014, só que agora nível 3. Ele quer saber quantos números inteiros e positivos de 5 algarismos, tá? Então vamos marcar isso aqui, vamos colocar as condições. 5 algarismos têm a propriedade que o produto dos seus algarismos é 1000. Tá, gente? Bom, primeira coisa que eu faria nessa questão, eu ia ver quando, né, que o produto de algarismos dá 1000. Né? Então, ia ver as possibilidades ali do produto da 1000, né? E ia tentar fazer uma organização aí com princípio multiplicativo e tal. Mas assim, gente, ó, não quero estragar a diversão de vocês, né? O tio vai dar um tempinho, papel e caneta na mão, pausa o vídeo, tenta fazer e logo em seguida a gente confere a resolução. Vamos lá então, galera, olha só. Primeira coisa que o tio faria, tá? Eu ia fatorar o 1000.
né? Porque eu quero ver como é que eu escrevo o 1000 como um produto, tá? Então, eu vou fazer a fatoraçãozinha do 1000 aqui, vamos ver o que vai dar, só para a gente organizar as ideias e ver o que a gente vai fazer em termos de contagem, tá? Bom, 1000 dá para dividir por 2, fatoraçãozinha básica, né? Aí vai dar 500, dá para dividir por 2, aí vai dar 250, dá para dividir por 2, vai dar 125, e agora começa 5, né? 5 vai dar 25, 5 vai dar 5 e 5 vai dar 1. Né? Então, o que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de descobrir que 1000, deixa eu colocar isso aqui, gente, vai ser muito importante para organizar a questão. 1000 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é quase o que eu quero, né? Porque eu não quero escrever como produto de 6 algarismos, eu quero escrever como produto de 5, né? Porque a questão fala, né? A questão fala que eu quero saber quantos números de 5 algarismos que tem a propriedade, tá? Então assim, gente, ó, aí vem a pergunta, né? A fatoração do 1000 é essa, não tem outra. Teorema fundamental da aritmética, né? A única fatoração é essa. Então, como é que eu posso combinar esses caras para escrever o 1000 como produto de 5 algarismos? Não é bom? Aí tu parar para pensar um pouquinho, tu vai ver que o 5 com 5 tu não pode juntar, né? Porque aqui daria 25, aí não ia ser um algarismo, ok? 5 com o 2 também não dá, também não tem jeito, porque daí dá 10, 10 não é um algarismo, tá? Então tem, cara, poucas possibilidades, né? A única tramóia que eu posso fazer aqui para conseguir o que eu quero, a única manipulação no bom sentido, é com 2. Tá? Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso escrever o 1000, vamos lá, juntando 2, né? Então, o 1000 pode ser 4 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Essa é uma possibilidade, tá, gente? Uma possibilidade de escrever o 1000. E tem outra. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas tem outra, que eu posso juntar todos os dois, né? Como eu posso juntar todos os dois, eu posso escrever também como 8 vezes 1 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Tá? E só tem esses casos, gente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que considerar os dois casos aqui, tá? O caso, vamos chamar esse aqui talvez de caso 1. Esse aqui é o meu caso 1, vamos organizar bonitinho. Caso 1 que eu escrevo o 1000 como 42555 e eu vou ter também o caso 2 que eu junto todos os dois, né? Vocês entenderam, né? Aí vai ficar 8 vezes 1 vezes 5, 5, 5. Esse seria o caso 2. Tá? O que está faltando, gente, para matar essa questão? Está faltando tu ver quantas possibilidades, quantos números de 5 algarismos tu pode escrever com esses caras aqui. 4, 2, 5, 5, 5. Tá? E ver quantos números de 5 algarismos tu pode escrever com 8, 1, 5, 5, 5. Então, meus amigos, é agora que vai entrar o nosso querido princípio multiplicativo. Né? A partir de agora que a gente vai pensar, tá? Então, vamos fazer o seguinte, o problema mudou, né? Vamos se concentrar nessa questão ali de quantos números a gente consegue escrever com esses caras aqui e quantos números a gente consegue escrever com esses caras aqui. Só que a coisa é bem análoga, né? É bem parecida porque assim, ó, aqui eu tenho 4, 2, aqui eu tenho 8, 1, mas o número de possibilidades vai ser o mesmo, né? Do primeiro caso e do segundo caso. Então, na real, a gente só tem que passar trabalho uma vez, porque o outro caso vai ser análogo, tá bom? O que a gente está fazendo então, gente? Vamos lá, vamos organizar de novo. A gente está trabalhando com o 4, vamos colocar aqui, caso 1, né? 4, 2, 5, 5 e 5, né? E a gente quer saber quantos números de 5 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, a gente consegue formar com esses caras aqui. 4, 2, 5, 5, 5. Aí assim, ó, olha a lógica, né? Olha aquele negócio da esperteza na hora de usar o princípio, tá? É que, na verdade, se tu parar para pensar, gente, tu tem que escolher apenas a posição que vai o 4 e a posição que vai o 2.
Vocês estão me entendendo? Se tu escolher a posição que vai ao 4, em que lugar que eu vou colocar o 4 e em que lugar que eu vou colocar o 2, acabou. Porque as outras posições vai ter que ser obrigatoriamente o 5, né? 5, 5, 5, eu vou ter que preencher o resto, tá? Então, na verdade, tu pode pensar nesse caso como tendo só duas escolhas, duas coisas para escolher. Em que lugar que eu vou colocar o 4 e em que lugar que eu vou colocar o 2, né? E aí acabou. Né? Então, assim, gente, ó, usando o princípio multiplicativo de uma forma muito esperta, muito legal, né? O que eu vou ter nesse caso? Eu vou ter, primeiro, de novo, eu vou ter que escolher onde vai o 4 e onde vai o 2. Consequentemente, o que eu tenho? Onde vai o 4? Quantas possibilidades? 5, né? 5 lugares, tá? O 4 pode vir aqui, 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 aqui ou aqui. Depois, onde vai o 2? Eu tenho 4 opções, né? Porque eu já escolhi o 4, então sobrou 4 lugares para o 2. E daí, automaticamente, eu vou chegar na conclusão que eu tenho 20 números possíveis. Se tu quiser, até pode fazer na raça, mas escolhendo onde vai o 4 e escolhendo onde vai o 2, tu definiu qual vai ser o número. Tá bom? Da mesma forma, gente, aqui no 81555 dá para usar o mesmo raciocínio, né? Escolhendo onde vai o 8 e escolhendo onde vai o 1, acabou, o número está definido, né? Então, esse aqui, ó, vamos só organizar para matar a questão, né? Esse aqui seria o caso 1, ok? Caso 1, 42555. E tem o caso 2 também. Deixa eu apagar esse esqueminha aqui de baixo. O caso 2 eu tenho 81555, né? 8, 1, 5, 5 e 5. E o raciocínio é o mesmo, gente. Se eu escolher o lugar do 8 e se eu escolher o lugar do 1, fica definido o número, né? Então, para escolher o lugar do 8, eu tenho 5 opções. Para escolher o lugar do 1, eu tenho 4 opções. E daí eu vou ter mais 20 possibilidades. Tá? Portanto, vocês sabem, né, gente? Quando a gente divide em casos, no final a gente soma, ok? 20 possibilidades para o caso 1, 20 possibilidades para o caso 2. Quer dizer, eu vou ter 40 números possíveis. Portanto, alternativa certa, coisa linda, gente. Letra E, 40 números com a propriedade que ele pediu. Bom, queridos, por hoje é isso então. Espero que vocês tenham gostado aí desse mega especial de contagem, né? Resolvemos aí uma questãozinha do nível 1, uma questãozinha do nível 3, que realmente é desafio, hein? Tem que quebrar a cabeça, tem que pensar do jeito certo. Muito obrigado, como sempre, aí pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês. E tamo junto, gente. Tamo junto para a gente detonar, para a gente fazer uma ótima prova da OBMEP em 2020. Certo, galera? Grande abraço e até a próxima!